Olá, pessoal do Marister! E aí, tudo bem? Pessoal do Marister nono, A, B e C. Eu sou professora de vocês de português e vocês tiveram essa semana, do dia 12, uma aula no Centro de Mídias, lá no CMSP. Vocês têm que assistir a aula lá, aí eu dou um reforço aqui, tá ok? Então, nós vamos falar hoje sobre o pretérito imperfeito do indicativo, que é uma sugestão lá das atividades, que falou sobre o pretérito imperfeito do indicativo, falou sobre o presente. Então, o pretérito imperfeito do indicativo, ele tem várias formas. Tem uma dica muito legal que as pessoas usam para não esquecer quando o verbo está no pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito é passado, tá, gente? É o segundo nome, é o codinome. Pretérito quer dizer passado. Então, a dica é: vá, ia, nha, era. Vá, ia, nha, era. Não, eu não tô gaga, não. É uma dica, são os verbos terminados em vá, em ia, em nha e era. Verbos terminados em ar, termina em vá. Em ir, o ia lá. E o inhá é o irregular, e o era, que é o verbo lá ser, né? Então, guardem essa regrinha, ok? Pode perceber na próxima tela aqui que os verbos terminados em ar, estudar, tá? O verbo terminado em vá, estudava, estudavam, estudávamos. O ia, vocês têm ali o terminado em ir, o inhá, que é o irregular, né? Tinha. O era, né? Que é o verbo ser no passado. Eu era, tu eras, ele era. Aí nós temos o futuro do pretérito do indicativo. O que é isso? É o futuro. O que é o futuro? Uma coisa que não aconteceu. O passado já foi, já aconteceu. O futuro vai acontecer. O que é o futuro do pretérito do indicativo? Vamos ver. Aqui tem uns exemplos do estudar, beber, como que ficaria? É aqueles verbos terminados em ia, tá? Estudaria, beberia, partiria, teria, seria, tá? Exemplo do presente do indicativo. Duas frases. Eu sou linda. A Terra gira em torno do Sol. Se vocês perceberem, o modo indicativo, ele é diferente do subjuntivo, do interativo. Por quê? Porque você utiliza o modo indicativo por fatos reais, fatos gerais, as verdades. Eu sou linda, para mim é uma verdade. Ou a Terra gira em torno do Sol, é uma verdade, é um fato geral, é um fato que realmente indica a verdade. Tem o pretérito perfeito. Do modo indicativo, vai ficar assim. Ontem estudei inglês. Ó. Ontem eu estudei inglês. Ontem fui ao parque. Por que eu sei que esse pretérito perfeito é do modo indicativo? Porque essas ações já aconteceram e acabou. Foi uma ação isolada no passado. Eu fui no parque. Eu não vou no parque todo dia. Eu vou no parque de vez em quando, isso foi lá no passado. Eu estudei inglês, quer dizer, eu já estudei inglês, dá a entender que eu não estudo hoje inglês. O pretérito imperfeito, por exemplo, eu era jovem, já aconteceu. Eu estudava inglês, já aconteceu, é o pretérito. Por que ele é imperfeito? Porque ele é uma ação prolongada no passado, né? Porque eu era jovem, foi uma ação, durou um tempo ser jovem. Agora não é mais. Eu estudava inglês, durou um tempo estudar inglês, agora não estudo mais. O mais que perfeito, o pretérito mais que perfeito, por exemplo, eu falava um assunto qualquer antes de você entrar na sala. Então eu estava conversando, falando um assunto qualquer, aí você entrou na sala. Um outro exemplo.
eu for a Miss Brasil. Quer dizer, eu já fui Miss Brasil. É uma ação anterior à outra. Quando eu digo eu falava um assunto qualquer antes de você entrar, eu estava praticando uma ação no passado, falava, até que você entrou também no passado. Então, é uma ação anterior à outra. O futuro do presente. Futuro já fala, né? Eu casarei com ele no mês que vem. Quando você tem plena certeza do que vai acontecer. Ninguém garante que ela vai casar com ele no mês que vem, mas ela já fez a festa, já marcou os convites, já contratou o buffet. Então, o que acontece? Eu casarei com ele no mês que vem. Então, é o futuro do presente, é quando você tem plena certeza do que vai acontecer. Futuro do pretérito. Aí você fala, nossa, é o futuro do passado. Vamos ver. Eu casaria com ele se eu fosse mais jovem. Eu seria feliz se passasse no vestibular. Veja bem, é um futuro meio condicionado. O que é condicionado? Já é tipo cartas marcadas. Há uma ação para acontecer. Ó, se eu casaria com ele se eu fosse mais jovem. Quer dizer, se eu fosse mais jovem, eu casaria. É um futuro condicionado. Eu seria feliz se passasse no vestibular. Então, já está condicionando. Olha, se eu passar no vestibular. É uma ação que, para acontecer e que é condicionada. Presente do subjuntivo. Nós já vimos o modo indicativo. O modo subjuntivo, por exemplo, vamos ver essa frase. Que seja ele agora. Vamos supor, tá na fila, que seja ele agora. É uma ação hipotética, ou um lamento ou uma vontade, tá? Então, ele é diferente do indicativo. Pretérito do subjuntivo. Se eu falar com ele, talvez tudo mude. Se eu falasse com ele, talvez tudo mude. Então, quando é o pretérito do subjuntivo, ele destaca por projetar em algo que poderia mudar no passado. Ó, se eu falar com ele, se eu tiver determinada ação, vai mudar alguma coisa. Então, muda o meu passado. Se eu falar com ele, talvez tudo mude. Se eu falasse com ele, talvez tudo mude. Então, é projetar em algo que poderia mudar o meu passado. Então, vamos falar do futuro do subjuntivo? O futuro do subjuntivo todo mundo usa, tá? É para você planejar, projetar o futuro, tá? São projetos futuros. Quando eu for para a Disney, quando eu for para a Disney, quem que já não pensou nisso, né? Eu várias vezes. Quando eu falar com ele. Então, você usa o subjuntivo constantemente, tá? Para planejar. Nós temos o modo imperativo, também um outro modo que a gente usa no dia a dia e nem percebe, tá? Indica ordem, sugestão ou pedido. A sua mãe vive falando no modo imperativo com você, tá? Não tem passado, não tem futuro, o modo imperativo. Eu não posso mandar alguém fazer algo ontem, então geralmente a gente usa mais agora no presente, né? Pegue um copo d'água para mim, por favor. Assista a tal programa, eu posso também dar sugestão, não é só ordem, sugestão, ok? Nós temos o modo imperativo, afirmativo, tá? Que eu estou afirmando. Fala tu agora. Fale você agora, tá? Nós temos o modo imperativo negativo, não fales tu, não fale você. Fácil, né? Muito fácil. Mas na nossa aula, além da gente ter que reconhecer os tempos verbais lá, do indicativo, do subjuntivo e do imperativo, na aula do CMSP também falou sobre relato. Relatar é uma coisa muito simples, tá? Geralmente você relata o que já aconteceu. Você não é adivinho para relatar o futuro. Então você relata o passado. É algo que já aconteceu, é contar uma ação ou sequência de ações ocorridas no passado, ok? Só que o relato ele tem certas características, tá? Ele pode ser de fatos pessoais
ou de um grupo, ou de um povo, ou de uma região. Por exemplo, um povo indígena pode contar a história dele, um grupo, uma história de um estado. Ele tem presença de narrador, sempre tem alguém contando a história, e os relatos, eles costumam ser feitos na primeira ou terceira pessoa, né? Podem vir em forma de vídeos, de textos. Quantos relatos não tem em forma de vídeos, né? Em textos também tem bastante. E os verbos podem estar no presente ou passado. A maioria é no passado, ok? Só que o relato a gente confunde muito com a narração. Narração é quando você está narrando um fato ocorrido. E o relato, você está relatando um fato já passado. Então, veja bem, no relato se conta algo acontecido, que já foi. Já a narração, ela possui um desenvolvimento de conflito, clímax e desfecho. Embora nós não percebamos, não dá para perceber isso. O próximo, né? Próximo. Tipos de relatos. Os relatos têm algumas características, tipo, pode ser um relato de viagem, pode ser um diário. Quem que já não teve um diário? Eu já tive um quando eu era mais jovem. Todo dia eu escrevia lá naquele diário o que acontecia na minha vida. Pode ser uma autobiografia, que é a história da vida de alguém, né? Pode ser um currículo vitae. O que é um currículo vitae? Quando você está relatando as suas experiências profissionais. Pode ser notícia, o repórter, ele usa o relato, né, para relatar suas notícias. Biografia, que também é bastante usado o relato histórico, que pode ser a história do Brasil, a história do mundo, a história de um bairro, o boletim de ocorrência, o BO, também é um relato, porque se você passou alguma situação que você precisou procurar a polícia e fazer o BO, você vai relatando em sequência os acontecimentos. Estruturas de um relato. Quando você vai escrever um relato, você tem uma estrutura, tá? Vamos ver como que é essa estrutura. Algumas perguntas devem ser respondidas nessa estrutura. Quem? Quem que faz o relato? O narrador. Ele produz o relato. O que? É o fato a ser narrado. Quando? É o tempo. Ontem, hoje, amanhã, há 100 anos atrás. Onde? Local que ocorreu? Brasil, fora do Brasil, na minha casa, no bairro? Como? De que maneira? Como que foi? Eu quero saber os detalhes. É o como. Por quê? Qual o causador do fato? Certo? Quando você vai começar a escrever um relato, você tem que pôr a introdução do relato, que é um pequeno trecho em que aparecem as principais ideias a serem relatadas. Nessa parte, é possível encontrar local, tempo, personagem, que fazem parte da narrativa. Geralmente, as pessoas começam a relatar com esses detalhes, principalmente no interior da Bahia aconteceu mais ou menos isso. Contexto de um relato. O contexto ele se passa do que deverá ser narrado, utilizando os tempos verbais presente e passado, e ainda ao espaço que é o local que ocorreram os fatos. Tá? Então, isso faz parte do contexto, da história do relato. Então, tem que ter um lugar que vai ser narrado, tem que ter o tempo verbal, se era em que época que foi, se foi agora, no presente, se foi no passado. E como eu falei, não é no futuro porque ninguém adivinha, ok? Personagens e desfechos de relato. Essa é a parte que é praticamente o final do nosso relato. Os personagens são as pessoas envolvidas no relato. Por quê? Dependendo da história que você vai contar, do relato que você vai fazer, tem os personagens. Ou você está relatando sobre a sua família, ou você está relatando sobre alguém que você viu alguma situação. Então, os personagens, são pessoas envolvidas nesse relato. E o desfecho, depois de apresentada a sequência, você teve uma sequência de fatos. O que é uma sequência de fatos? Aconteceu isso, que disso surgiu isso, então tem uma sequência.
que você não pode perder a sequência dos fatos, que é extremamente importante pensar nessa conclusão. Seja uma questão que surgiu com a escrita ou mesmo uma sugestão para as pessoas enfrentarem tal problema. Por exemplo, vamos supor que a pessoa fez um relato em vídeo dos problemas que ela passou com uma doença, Covid, por exemplo, como nós estamos vivendo em pandemia. E ela relatou o dia a dia da Covid, como começou, que foi a introdução, a sequência de fatos que aconteceu. E o desfecho, ela pode tirar disso uma opinião positiva, dar uma esperança para as pessoas, tá? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido sobre relato. E até a próxima aula. Bye, bye, pessoal!